Imagine por um momento que você pudesse capturar toda a energia do Sol. Não apenas uma pequena fração que chega até a Terra, mas literalmente toda a energia que nossa estrela produz a cada segundo. Estamos falando de uma quantidade de energia tão absurda que seria suficiente para alimentar toda a civilização humana por trilhões de anos. Parece impossível? Bem, talvez não seja. Nos últimos 70 anos, nossa espécie consumiu mais energia do que nos 12.000 anos anteriores. Nosso apetite energético cresce de forma exponencial, e os recursos da Terra simplesmente não conseguirão acompanhar esse ritmo por muito tempo. Mas e se eu te dissesse que existe uma solução tão grandiosa, tão ambiciosa, que poderia resolver para sempre nossos problemas energéticos? Uma mega estrutura capaz de envolver completamente uma estrela e capturar cada fóton de luz que ela emite. Hoje vamos falar sobre as esferas de Dyson, uma das ideias mais fascinantes e audaciosas da ciência moderna. E o mais incrível é que alguns cientistas acreditam que já encontraram evidências de que civilizações alienígenas podem ter construído essas estruturas monumentais. Prepare-se para uma jornada que vai expandir sua mente sobre o que é possível no universo. A história das esferas de Dyson começa nos anos 1960 com um físico e matemático brilhante chamado Freeman Dyson. Dyson não era apenas um cientista comum. Ele era um visionário que ousava pensar além dos limites convencionais da ciência. Enquanto a maioria dos pesquisadores se concentrava em problemas terrestres, Dyson olhava para as estrelas e se perguntava: como uma civilização verdadeiramente avançada resolveria seus problemas energéticos? A resposta que ele encontrou era ao mesmo tempo simples e revolucionária. Se uma civilização precisasse de mais energia do que seu planeta poderia fornecer, a próxima etapa lógica seria capturar a energia diretamente de sua estrela. Mas não apenas construir painéis solares maiores, estamos falando de uma estrutura que literalmente envolveria toda a estrela. Dyson propôs que essa seria a assinatura definitiva de uma civilização tecnologicamente avançada. Qualquer espécie que conseguisse sobreviver tempo suficiente e desenvolver tecnologia suficiente, inevitavelmente construiria algo assim. E aqui está a parte genial. Se essas estruturas existissem, nós poderíamos detectá-las. Para entender verdadeiramente o que estamos discutindo, precisamos falar sobre números que desafiam nossa compreensão. O Sol produz aproximadamente 3,8 vezes 10 elevado a 26 watts de energia a cada segundo. Para colocar isso em perspectiva, essa é uma quantidade de energia tão gigantesca que, se pudéssemos capturar apenas 1 segundo da produção solar total, teríamos energia suficiente para alimentar toda a civilização humana atual por milhões de anos. Mas aqui está o problema. A Terra intercepta apenas uma fração minúscula dessa energia, cerca de 1 parte em 2 bilhões. O resto simplesmente se espalha pelo espaço, desperdiçado para sempre. Uma esfera de Dyson mudaria completamente essa equação, capturando virtualmente toda essa energia. Isso nos leva à famosa escala de Kardashev, uma classificação que mede o nível tecnológico de uma civilização baseado em seu consumo energético. Uma civilização tipo Priu consegue usar toda a energia disponível em seu planeta. Uma tipo Segundo, e aqui entram as esferas de Dyson, consegue aproveitar toda a energia de sua estrela. Uma tipo Terceiro controla a energia de uma galáxia inteira. Atualmente, a humanidade nem sequer atingiu o nível tipo 1. Estamos em algum lugar entre 0,7 e 0,8 na escala. Mas nosso consumo energético continua crescendo exponencialmente, e eventualmente precisaremos dar esse salto quântico. Quando a maioria das pessoas pensa em uma esfera de Dyson, imagina uma casca sólida gigantesca envolvendo uma estrela, como algo saído de um filme de ficção científica. Mas essa versão, embora visualmente impressionante, é na verdade a menos provável de ser construída. O próprio Dyson imaginou algo muito mais prático: um enxame de coletores solares orbitando a estrela. Imagine bilhões ou trilhões de satélites.
cada um do tamanho de um continente, todos trabalhando em conjunto para capturar a energia estelar. Essa versão, conhecida como enxame de Dyson, seria muito mais flexível e realizável do que uma estrutura sólida. Existe também o conceito de anel de Dyson, que seria a forma mais simples, uma estrutura em anel ao redor da estrela, capturando energia apenas em uma faixa orbital específica. E há a burbuja de Dyson, uma estrutura inflável de baixa densidade que poderia ser mais fácil de construir. Construir uma esfera de Dyson não seria apenas difícil. Seria o maior projeto de engenharia já concebido pela mente humana. Os desafios são tão imensos que fazem a construção das pirâmides parecer um projeto de fim de semana. Primeiro, há a questão dos materiais. Para construir mesmo a versão mais simples de uma esfera de Dyson, precisaríamos de uma quantidade de matéria que simplesmente não existe na Terra. Teríamos que desmontar planetas inteiros, talvez até mesmo o próprio planeta natal da civilização construtora. Depois há os desafios de engenharia. Como você mantém uma estrutura do tamanho de uma órbita planetária estável? Como você a constrói sem que ela colapse sob sua própria gravidade? Como você a mantém funcionando por milhares ou milhões de anos? Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. Se civilizações alienígenas avançadas existem e construíram esferas de Dyson, deveríamos ser capazes de detectá-las. Uma estrutura dessa magnitude deixaria assinaturas muito específicas que nossos telescópios poderiam identificar. Em 2015, algo extraordinário aconteceu. O telescópio espacial Kepler detectou uma estrela com um comportamento completamente anômalo. A estrela Kiki, 8.46622852, apelidada de Estrela de Tebbe, apresentava oscilações de brilho tão estranhas e irregulares que desafiavam qualquer explicação convencional. A luz da estrela diminuía drasticamente em intervalos irregulares, às vezes perdendo até 22% de seu brilho. Isso é algo que nunca havia sido observado antes. Planetas passando na frente de uma estrela normalmente bloqueiam apenas uma fração minúscula da luz, menos de 1%. O que poderia estar causando essas quedas massivas de luminosidade? Uma das explicações mais ousadas foi que estávamos observando a construção de uma esfera de Dyson em tempo real. Talvez uma civilização alienígena estivesse gradualmente envolvendo sua estrela com coletores solares, causando essas flutuações de brilho conforme mais estruturas eram adicionadas. A busca por esferas de Dyson não parou com a estrela de Tebbe. Estudos recentes identificaram dezenas de novos candidatos, estrelas com comportamentos anômalos que poderiam indicar a presença de megaestruturas alienígenas. Em 2024, pesquisadores anunciaram a descoberta de 53 estrelas candidatas a hospedar esferas de Dyson, incluindo algumas estrelas similares ao nosso Sol, localizadas a distâncias de até 6.500 anos-luz da Terra. Outro estudo identificou 7 candidatos particularmente promissores que apresentam assinaturas infravermelhas consistentes, com o que esperaríamos de uma esfera de Dyson parcialmente construída. E quanto a nós? A humanidade algum dia construirá uma esfera de Dyson? Com nossa tecnologia atual, a resposta é definitivamente não. Mas se continuarmos avançando tecnologicamente, e se conseguirmos sobreviver aos desafios que enfrentamos como espécie, é possível que nossos descendentes distantes considerem seriamente essa possibilidade. O primeiro passo seria alcançar o status de civilização tipo Ino, aproveitando completamente a energia disponível em nosso próprio planeta. Depois, poderíamos começar a pensar em projetos mais ambiciosos. Talvez começássemos pequeno, construindo coletores solares no espaço, depois expandindo gradualmente até criar um anel parcial ao redor do Sol. As esferas de Dyson representam muito mais do que apenas uma ideia fascinante de ficção científica. Elas são uma janela para o futuro da nossa própria espécie e uma ferramenta poderosa para buscar vida inteligente no universo. Cada vez que olhamos para o céu noturno e vemos uma estrela com comportamento estranho,
Estamos potencialmente observando os trabalhos de uma civilização tão avançada que conseguiu dominar completamente sua fonte de energia estelar. A jornada da humanidade rumo às estrelas ainda está apenas começando. Nosso apetite energético continua crescendo e, eventualmente, precisaremos encontrar soluções que vão muito além do que nosso planeta pode oferecer. As esferas de Dyson podem parecer impossíveis hoje, mas lembre-se de que há apenas 120 anos, voar parecia igualmente impossível. Quem sabe? Talvez daqui a alguns séculos, nossos descendentes olhem para trás e vejam este momento como o início da jornada que os levou a construir sua própria mega-estrutura ao redor do Sol. E talvez, em algum lugar distante da galáxia, uma civilização alienígena já tenha dado esse passo monumental. Se você achou este vídeo fascinante, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os mistérios do universo e o futuro da humanidade. E me conta nos comentários: você acredita que algum dia construiremos uma esfera de Dyson? Ou talvez já tenhamos encontrado evidências de que outras civilizações fizeram isso? Até a próxima! E lembre-se, o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que podemos imaginar.